Bem-vindo ao primeiro vídeo do nosso curso de Geometria Analítica. Hoje você vai aprender duas coisas: como calcular o ponto médio de um segmento de reta no plano e como calcular a distância entre dois pontos também no plano. Como você pode ver, aqui não tem enrolação. Nós vamos direto ao ponto. Eu coloquei aqui no nosso plano dois pontos, P1 e P2. As coordenadas de P1 são 1 e 3, e as coordenadas de P2 são 5 e 3. Esses dois pontos formam um segmento de reta. Existe um ponto que fica bem no meio do caminho deste segmento de reta, bem na metade. Vamos chamar esse ponto de M1. O nome desse ponto é ponto médio. Como P1 e P2 estão na mesma horizontal, é óbvio que a coordenada y de M1 é 3, igual à coordenada y dos outros dois. E a coordenada x? Aí você olha para a figura e diz, ora, é óbvio que é 3, eu estou vendo no desenho. Mas então eu vou fazer logo o primeiro sermão de geometria analítica. Geometria analítica não tem olhos. Imagine que você é um computador e você está fazendo esses cálculos usando as coordenadas dos pontos. O computador não tem olhos, ele não tem como olhar para a figura e descobrir que o x de M1 é 3. Como M1 fica no meio do caminho entre P1 e P2, nada mais razoável do que fazer a média das coordenadas x de P1 e P2. Então a gente pega 1 mais 5 dividido por 2, que vai dar 3. Vamos repetir essa brincadeira para mais este par de pontos, P3 e P4. As coordenadas deles estão aqui, 2, 2 e 2 e menos 3. Como eles estão na mesma linha vertical, a coordenada x deles é a mesma. Existe um segmento de reta definido por P3 e P4. De novo, nós queremos saber as coordenadas do ponto médio, M2. Como P3, M2 e P4 estão na mesma vertical, é óbvio que o x vai ser 2. E para a coordenada y, nós podemos fazer a mesma brincadeira. A média das coordenadas y de P3 e P4. Menos 1/2 ou 0,5. E se agora os dois pontos não estiverem na mesma horizontal nem na mesma vertical? Aqui um exemplo, dois pontos, P5 e P6. P5 é menos 2, 1 e P6 é 4, 5. Da mesma maneira que antes, P5 e P6 definem um segmento de reta e nós queremos calcular o ponto médio desse segmento de reta. Olha, eu confesso que agora eu nem sei onde desenhar o ponto aqui. Vamos ter que fazer contas. A ideia é a mesma. Calcular a média das coordenadas x. Então, aqui no x de M3 nós vamos ter 4 mais menos 2 sobre 2, que é a média. Isso vai dar 4 menos 2, 2 sobre 2, 1. E aqui nós vamos ter a média das coordenadas y. 5 mais 1 sobre 2, 6 sobre 2, 3. O ponto médio está aqui. M3 é o ponto médio. Resolvemos 3 exemplos. A ideia agora é generalizar. Qual é a receita geral para resolver este tipo de problema? Para calcular as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta definido por dois pontos P1 e P2. No geral, vamos chamar as coordenadas de P1 de x1, y1 e as coordenadas de P2 de x2, y2. E nós sabemos que as coordenadas do ponto médio M vão ser as médias das coordenadas dos dois pontos no x e no y.
o que nós fizemos foi achar a solução geral para esse problema. Nosso objetivo agora é calcular a distância entre dois pontos. Vamos começar com um exemplo simples, 2 pontos na mesma horizontal. Como esses 2 pontos estão na mesma horizontal, basta calcular a diferença entre as coordenadas x. De fato, esta distância aqui corresponde à diferença entre 5 e menos 2. Então, a distância é 7. Se os 2 pontos estiverem na mesma vertical, a coordenada x dos dois vai ser igual, e para saber a distância entre eles, basta calcular a diferença entre as coordenadas y. Menos 3, menos 1, é a mesma coisa que menos 3 mais 1, que é igual a menos 2. Ué, distância negativa, não pode. Tá bom, a gente combina pegar então o valor absoluto. Não tem problema. Essas barras verticais querem dizer valor absoluto. Então, a distância entre esses 2 pontos é de 2. Aqui no primeiro exemplo nós não precisamos nos preocupar porque o resultado deu positivo, 7. Mas se você parar para pensar, por que nós subtraímos o x de P2 menos o x de P1? Podia ter sido ao contrário, afinal a distância de P1 até P2 é igual à distância de P2 até P1. Distância não tem sentido. Estes foram os casos fáceis, 2 pontos na mesma vertical ou na mesma horizontal. Agora nós temos 2 pontos que não estão na mesma vertical nem na mesma horizontal. Então não basta subtrair as coordenadas. Temos que pensar em um outro caminho. Nós queremos calcular esta distância aqui. A solução é recorrer ao nosso amigo Pitágoras. Nós temos a coordenada x de P2 e nós temos a coordenada x de P1. Então, nós sabemos que este segmento de reta que eu acabei de desenhar tem comprimento 4 menos 1, 3. Da mesma forma, nós sabemos que este segmento entre este ponto que tem o y de P1 e P2 tem comprimento 5 menos 1, 4. E este ângulo é um ângulo reto. Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa D2 é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos medem 3 e 4. Então, D ao quadrado vai ser 25. Logo, D vai ser raiz de 25, que é igual a 5. Aí está. Conseguimos calcular a distância entre P1 e P2, que não estavam na mesma horizontal nem na mesma vertical, usando Pitágoras. Como nós sempre vamos tirar a raiz quadrada da soma dos catetos para poder saber o valor de D, vamos combinar tomar sempre o valor positivo da raiz quadrada. Dependendo do mundo onde você está, você pode dizer que a raiz quadrada de 25 é mais 5 ou menos 5. Aqui só nos interessa o valor positivo, mais 5, porque nós estamos calculando uma distância. É hora de generalizar. Agora, P1 tem as coordenadas genéricas x1 e y1, não importa quais são. P2 tem as coordenadas genéricas x2 e y2, também não sabemos quais são, mas nós sabemos algumas coisas. Por exemplo, o comprimento deste cateto preto vai ser a diferença entre as coordenadas x
dos dois pontos. Eu coloquei o módulo da diferença. Da mesma forma, o comprimento deste cateto verde vai ser o valor absoluto da diferença das coordenadas y. E, por Pitágoras, nós temos que d ao quadrado é igual a x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. E nessa hora você pergunta, ué, cadê o valor absoluto? Cadê as barras verticais aqui de valor absoluto? Quando eu elevo um número ao quadrado, não importa o sinal do número, o resultado sempre vai ser positivo. Então, x2 menos x1 tem o mesmo valor absoluto que x1 menos x2. Só os sinais deles são trocados. Mas quando eu elevar ao quadrado, o resultado vai ser positivo. Então, eu não preciso dizer que eu estou pegando o valor absoluto da diferença aqui. Precisa, não estaria errado, mas é desnecessário. Dessa igualdade, a gente tem que d é a raiz quadrada do quadrado de x2 menos x1 mais o quadrado de y2 menos y1. E está resolvido o problema do cálculo da distância entre dois pontos no geral. Aí você pergunta, mas está geral mesmo? Será que esse triângulo sempre vai estar nessa posição? E o caso dos pontos na mesma horizontal e na mesma vertical? Não tem triângulo nenhum, realmente. A resposta à primeira pergunta. O triângulo não vai estar sempre desse jeito, com o ângulo reto do lado direito. O segmento de P1 para P2, indo da esquerda para a direita, pode ser esse segmento descendente. Se isso acontecer, nós vamos trabalhar com um triângulo diferente desse, da figura principal, mas o princípio é o mesmo. Os catetos vão continuar tendo estas medidas. Nós vamos elevar ao quadrado, somar e tirar a raiz para conseguir a distância. E a segunda pergunta, se os dois pontos estiverem na mesma vertical. Se eles estiverem na mesma vertical, x1 vai ser igual a x2. Os dois pontos vão ter a mesma coordenada x. Esta fórmula geral que nós calculamos aqui vai se transformar no seguinte, d igual a raiz quadrada, x2 menos x1 vai ser zero, elevado ao quadrado vai dar zero, mais y2 menos y1, este número existe e é positivo, porque os dois pontos não são o mesmo ponto. Estamos supondo que se eles fossem o mesmo ponto, a distância seria zero. D vai ser a raiz quadrada do quadrado da diferença. Ora, isto é exatamente a diferença, que foi o que nós calculamos naquele exemplo onde os dois pontos estavam na mesma vertical. O mesmo raciocínio se aplica se y1 for igual a y2, ou seja, os dois pontos estiverem na mesma horizontal. y1 menos y2 vai desaparecer, vai sobrar só o quadrado de x2 menos x1. Quando você tirar a raiz quadrada, você vai ter x2 menos x1 em valor absoluto. De novo, vamos combinar quando formos tirar a raiz quadrada para calcular a distância, nós vamos tomar só o valor positivo. E agora temos a solução geral para o problema de calcular a distância entre dois pontos no plano. Esta é a receita para resolver este problema. Não precisamos pensar muito. Tem que lembrar da fórmula? Não precisa. É só pensar em Pitágoras, rabiscar esse triângulo e você chega a esta fórmula rapidinho. É hora de exercício. Eu tenho um círculo, as coordenadas do centro do círculo, as coordenadas de um ponto do círculo. Esta linha pontilhada é uma linha vertical. Aqui eu tenho uma corda
Eu sei que as coordenadas desse ponto são 2A, não sei o valor de A. As coordenadas deste ponto são BC, não sei o valor de C. As coordenadas deste ponto são DE, também não sei. E eu quero calcular a distância H entre o ponto DE e o círculo. De quebra, também quero que você calcule as coordenadas deste ponto aqui, F e G. Pode ser que quando você veja um problema como esse, você entre em pânico. Mas não é para entrar em pânico. Você precisa pensar calmamente, decidir uma estratégia e pôr em prática a estratégia. Ninguém resolve um problema destes de matemática só olhando para ele e achando a resposta em 10 segundos. Não, não é imediato. Eu garanto para você que só com os dois assuntos que nós vimos hoje, cálculo do ponto médio e distância entre dois pontos, você consegue achar os valores de A, B, C, D, E, F, G e H. Então, pausa um pouquinho o vídeo, pensa numa estratégia. Se quiser, coloca logo em prática, faz os cálculos. Por enquanto, se você pensar numa estratégia, já está bom. Você não vai pausar o vídeo? É para fazer o exercício. Não vai esperar eu fazer. Pausa o vídeo e faz. Eu ajudo você, olha, eu pauso para você. O vídeo está pausado agora. Vai lá fazer o exercício, resolve, pensa numa estratégia, tenta resolver. Não vai só esperar que eu resolva. Vamos começar pela estratégia. Uma boa informação para se ter sobre o círculo, uma informação que pode vir a ser útil, é o raio do círculo. O raio do círculo é a distância entre o centro e um ponto no círculo. Então a gente já pode começar calculando o raio do círculo. Vamos chamar esse raio de R. R vai ser a distância entre 3,1 e 1,0. E eu estou escrevendo aqui D3110, significando a distância entre o ponto 3,1 e o ponto 1,0. Se eu souber esse raio, eu já posso descobrir, olha, a coordenada A. Por quê? Porque a distância entre 3,1 e 2A é igual ao raio. E eu sei o valor do raio agora. Quando eu disse que a linha tracejada era uma linha vertical, este ângulo sendo reto, me diz que esta corda do círculo é horizontal. Ou seja, os pontos 2A e BC estão na mesma horizontal. Logo, as coordenadas y deles são iguais. O valor do y deste ponto é igual ao valor do y deste ponto. O valor de A eu já calculei no passo 2. Agora, isso me faz descobrir o valor de C. Não tem o valor de B ainda. Eu posso fazer com o ponto BC a mesma coisa que eu fiz com o ponto BA. A distância do ponto BC até o ponto 3,1 é igual ao raio. Isso vai me possibilitar descobrir o valor de B. Eu posso descobrir as coordenadas do ponto DE de duas maneiras. Uma maneira um pouquinho mais trabalhosa e outra menos trabalhosa. A menos trabalhosa é verificar que este ponto está na mesma horizontal que 2A e BC. Logo, o y deste ponto é igual ao y deste ponto. Então, E é igual a A, que também é igual a C. O valor de D de dado. Este ponto DE está na mesma vertical que o centro do círculo, que é 3,1. Logo, D é igual a 3. Isso eu já podia ter concluído desde o início.
A maneira mais trabalhosa, um pouquinho mais trabalhosa, era calcular as coordenadas do ponto DE usando a fórmula do ponto médio. Afinal, o ponto DE é o ponto médio entre estes dois pontos, 2A e BC. As duas maneiras vão dar a mesma resposta. Falta apenas calcular as coordenadas do ponto FG e a distância entre FG e DE, que é a distância H. Calcular as coordenadas de FG. De novo, temos aqui a coordenada F de graça, porque o ponto FG está na mesma vertical que o centro do círculo. Então, desde o início, eu já podia ter concluído que F é igual a 3. E para descobrir o G? O ponto FG é um ponto do círculo. A distância dele até o centro 3,1 é igual ao raio. Então, usando o raio, nós vamos descobrir o valor de G. Por último, H vai ser a distância entre os dois pontos. Então, H é igual à distância entre o ponto FG, cujas coordenadas nós já descobrimos no passo 6 e no passo 7, e o ponto DE, cujas coordenadas nós descobrimos no passo 5. Vamos lá. Passo 1. O raio é a distância entre 3,1 e 1,0. Usando a fórmula da distância, nós vamos ter que o raio é igual a raiz quadrada de 3 menos 1 ao quadrado mais 1 menos 0 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz quadrada de 5. Ok, deixa a raiz quadrada de 5. Raiz de 5 é um número real, 2, alguma coisa, não importa. Deixa a raiz de 5. Agora podemos calcular o valor de A. A distância entre 2A e 3,1 é a raiz quadrada de 2 menos 3 ao quadrado mais A menos 1 ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a raiz de 5. Então, como eu tenho raiz quadrada de um lado e raiz quadrada de outro, posso elevar os dois lados dessa equação ao quadrado e chegar a esta igualdade. Daí, nós temos 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 mais A menos 1 ao quadrado, produto notável. A menos 1 ao quadrado é igual a A ao quadrado menos 2A mais 1. Temos então essa equação toda, vamos juntar os termos, vamos chegar numa equação de segundo grau. A ao quadrado menos 2A, 1 mais 1, 2, esse 5 passa subtraindo, 2 menos 5 menos 3, igual a 0. Resolvendo essa equação do segundo grau, usando o método que você quiser, quiser usar a Bhaskara, temos lá menos b, é 2, mais o menos. Raiz quadrada, A vai ser igual a menos b, como b é menos 2, temos 2, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4ac, menos 4 vezes 1, vezes menos 3. Tudo isso sobre 2. E resolvendo isso, chegamos à conclusão que A é 2 mais ou menos 4 sobre 2. Isso nos dá dois valores para A, 3 e menos 1. Lembrem que A é a coordenada y desse ponto. 3 ou menos 1. Por que nós achamos duas respostas? Isso é importante também em geometria analítica. Nós resolvemos os problemas de geometria analítica fazendo contas. Mas estas contas e as respostas que nós conseguimos a partir dessas contas correspondem a objetos geométricos, pontos, figuras, posições. Então, o que significa 3 e menos 1 nesse caso? Qual destes dois valores é a coordenada y deste ponto?
Nós descobrimos o valor de A fazendo a seguinte pergunta: qual é o ponto de coordenadas 2A, cuja distância até o centro, 3,1, é igual à raiz de 5? De fato, existem dois desses pontos. Existe o ponto que nós queremos, mas existe um outro ponto que tem o x igual a 2 e cuja distância até o centro também é igual ao raio do círculo. Este ponto é o ponto 2, algum valor de y, que é o valor de A. Agora nós sabemos por que achamos dois valores para A, 3 e menos 1. Como menos 1 é menor do que 3 e este ponto aqui está abaixo daquele, nós sabemos que este ponto é o ponto com y igual a menos 1. E o valor de A é 3. Deste ponto aqui em cima. De novo, o alerta. Ao fazer as contas, pensar sempre no significado delas. Qual é a pergunta que as contas estão respondendo? Às vezes a pergunta não tem uma resposta só, como neste caso. Acabamos descobrindo as coordenadas deste outro ponto aqui que não eram necessárias, mas a observação é importante. Seguindo adiante. Sabemos então que A é igual a 3 e o raio é igual à raiz de 5. Continuando com o nosso plano, nós já podemos saber o valor de C. C é igual a A, já que eles estão na mesma horizontal. E agora, para descobrir o valor de B, vamos usar o raio novamente. Então, temos que o raio, que é igual à raiz de 5, é igual à distância entre 3,1 e B3. Como nós sabemos que C vale 3, já coloquei o 3 aqui. Isto implica em que a raiz de 5 é igual a raiz quadrada de 3 menos b ao quadrado mais 1 menos 3 ao quadrado, usando a fórmula da distância. Daí podemos elevar os dois lados ao quadrado, expandir os termos, de novo aqui, produto notável, rearrumar tudo na forma de uma equação de segundo grau. Resolver esta equação de segundo grau e chegar à conclusão de que B tem dois valores. B pode ser 2 ou B pode ser 4. De novo, duas respostas, dois valores para B. Qual o valor que nós queremos aqui? Não adianta se precipitar. Lembra da pergunta. Qual foi a pergunta que nós fizemos quando fizemos essa equação aqui? A pergunta que nós fizemos foi: qual é a coordenada x de um ponto cujo y é 3 e está à distância raiz de 5 do centro do círculo? Ora, existem dois pontos, de fato, que satisfazem, que respondem a esta pergunta. Um é o que nós estamos procurando, B3, e o outro é um ponto que também tem y igual a 3, que é o nosso conhecido 2A, 2,3. De fato, o x dele é 2. B igual a 2 corresponde a este ponto, 2,3. O B que nós procuramos, do ponto no qual nós estávamos mirando, é o B igual a 4. Este é o valor de B. Até agora temos o valor de A é 3, o valor de C também é 3, o valor de B é 4. Com isso, já podemos calcular o valor de D e E, conforme o nosso plano. O de D nós já sabíamos que era 3, porque é a mesma coordenada x do centro do círculo. O valor de E é o y
tanto deste ponto quanto deste ponto, então também vale 3. O valor de f também é 3, porque f está na mesma vertical que o centro do círculo. Falta descobrir o valor de g. Conforme a nossa estratégia para descobrir o valor de g, nós vamos descobrir a coordenada y de um ponto que está no círculo e tem o x igual a 3. Mais uma vez, usando o raio, que é raiz de 5, vamos igualar a distância entre o centro do círculo, que é 3, 1, e o ponto FG, onde nós já sabemos que F é 3. Você nota alguma coisa que pode nos ajudar aqui? Nós temos já as coordenadas do centro do círculo, 3, 1. O ponto cujo y nós queremos descobrir está na mesma vertical que o centro do círculo. E nós sabemos que a distância entre eles é raiz de 5. Nós podíamos desenvolver a fórmula da distância, raiz quadrada do quadrado, mas nós íamos descobrir que a diferença entre o y do ponto que nós estamos procurando, entre g e o y do centro, que é 1, é simplesmente raiz de 5. Podemos fazer uma coisa mais curta. Nós podemos dizer simplesmente que a diferença entre g e 1 é igual a raiz de 5, que é o raio do círculo. Ou seja, g é igual a 1 mais raiz de 5. Descobrimos o valor de g. Vamos anotar aqui, 1 mais raiz de 5. Agora, podemos finalmente calcular o valor de h. h é a distância entre o ponto 3, 3 e o ponto 3, 1 mais raiz de 5. Mas, de novo, estes dois pontos estão na mesma vertical. A distância entre eles é a diferença entre as coordenadas y. Então, t é igual a diferença entre as coordenadas y. Vamos pegar o y maior, que é 1 mais raiz de 5. 1 mais raiz de 5 é o valor de g, é a coordenada y deste ponto. 1 mais raiz de 5 é um valor que é 3, alguma coisa. E vamos subtrair o 3, que é o y deste ponto aqui. Isso nos diz que d é raiz de 5 menos 2. Se você quiser fazer a conta, você vai chegar a um valor aproximado de 0,24. Mas, por favor, não precisa fazer essas contas. Raiz de 5 menos 2, tá bom. Está resolvido o problema. Até a próxima.